viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e me perdoem essa saudação um pouco mais circunspecta, um pouco mais séria do que a gente faz habitualmente, mas é porque o nosso Emmanuel nos traz hoje um assunto que já 64 anos depois dele escrever para nós, continua nos causando dificuldades, espalhando dores e principalmente espalhando divisões na nossa sociedade. E nós temos que ter muito cuidado para tratar desse assunto. Ele aparece aqui no Livro dos Espíritos, quando Emmanuel vai estudar a questão 358, uma das mais graves, uma das que precisa ser olhada com muito carinho por nós espíritas, porque nós propagamos a ideia de que a reencarnação é quase o perdão de Deus, de que não existe crime irremissível. E, de repente, na análise dessa questão, muitos de nós estacamos o rótulo de crime irremissível naqueles que cometeram esse desatino. Nós estamos falando aqui desse capítulo 2, capítulo 2 do Religião dos Espíritos, que foi psicografado pelo Chico em 9 de janeiro de 1959. Gente, 64 anos. Pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, em 2023. E a gente tem que parar para pensar assim, aborto delituoso. O ato é delituoso. Mas, será que é irremissível? Será que não temos como reparar esse erro? Só esse? Já que todos os outros erros nós encontramos na reparação, na expiação, a oportunidade de nos limpar deles? Então a gente tem que ter muito cuidado quando entra aqui para não criar divisões. E eu sei, eu já estou começando esse vídeo e comecei assim mais sério, porque eu tenho a ideia de que quando ele for publicado, eu vou apanhar dos dois lados. Muita gente não vai gostar do que a gente tem para conversar aqui hoje, mas eu também não posso me eximir de conversar. Afinal de contas, se a proposta é estudar a obra do Emmanuel, a gente vai estudar a obra inteira, mesmo que de vez em quando precise questionar um pedaço aqui e outro ali. E é exatamente o caso que nós vamos ver aqui. Mas, como eu falei, ele começa aqui no Livro dos Espíritos, na questão 358, em que ele trata do tema do aborto. Meu Deus! 2023, mais uma vez aqui no Brasil, nós tivemos discussões, debates, brigas, confusões sobre esse tema. E, primeira coisa a ser dita, em Espiritismo nós somos sempre a favor da vida, a favor de todas as vidas. Todas. E muitas vezes, e essa é uma questão que me preocupa, nós, na tentativa de sermos juízes dos outros, olhamos só para um lado. Percebemos só uma parte da questão antes mesmo da gente entrar no texto do Emmanuel, que é lindo, que é muito interessante, porque ele, Emmanuel, não coloca um rótulo na testa, principalmente das nossas irmãs, que por desconhecimento, por despreparo, por pressões da família, por uma série de fatores atuais, acabaram praticando o aborto. Mas toda falta é passível de remissão. Toda falta é passível de correção, de reparação. Afinal de contas, é isso que também a obra do Livro dos Espíritos nos apresenta. Não existe, na nossa visão, nada que a gente faça que mande a gente para o inferno dos espíritas. Não existe inferno espírita. Então como é que a gente vai criar um crime irremissível? Um crime indesculpável? Opa, peraí. Pode até ser que a ação seja indesculpável, que não se ache um argumento. E há, porque os próprios espíritos dão, na questão 359, pelo menos um motivo que justifique o erro. Mas a gente tem que estar muito atento, porque é bom ler com Kardec. É bom a gente ir a Kardec para fazer uma olhada, porque de vez em quando a gente percebe assim, mesmo nós espíritas somos tendenciosos. Não é só a sociedade, não. Não é só o lado conservador que olha só para um lado, não é só o lado dito progressista, e aqui a gente não está falando de política só, a gente está pensando do lado do espírito. Olha que coisa interessante quando Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, vou repetir,
uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção, porque de vez em quando nós espíritas mesmos, só olhamos a mãe e esquecemos do ou quem quer que seja. Os médicos, os pais que abandonam, as famílias que pressionam, a sociedade que não dá amparo. Nós todos somos criminosos. Quando alguém, por desespero, por falta de conhecimento, por fome, pensa em praticar o aborto e pratica, a sociedade é criminosa junto com essa pessoa. As pessoas que praticaram, seja ele num hospital com um médico, ou com enfermeiros, ou com qualquer fazedor de anjos, como dizia no passado, é sempre também criminoso. O ato é criminoso. Muitas vezes nós vemos isso, isso é irremissível, fulano que praticou aborto. Mas fica só nas costas da fulana, né? Fica só na responsabilidade da fulana. Mas olha o quem quer que seja ali, ó. Ou quem quer que seja. Qualquer um que contribua para que essa situação aconteça. Mas é uma questão interessante porque, olha só, Kardec pergunta, primeiro, se é crime a ação. E se em qualquer época da gestação. Porque nós espíritas sabemos. Para nós, a vida começa exatamente no momento em que há a fecundação, a concepção. Na verdade, a concepção, a ligação do espírito com o corpo físico que vai se formar. A fecundação pode acontecer antes, mas aquela concepção, o momento da ligação, é ali que começa a vida. E isso é muito no início, né, gente? Não tem a ver com 3 meses, com 1 mês, com 6 meses, em qualquer momento. Mas valorizar a vida do bebê, valorizar a vida do corpo daquele espírito que está reencarnando, não significa desvalorizar as vidas que estão em volta. Tanto que na questão 359, eu só vou falar aqui, Kardec pergunta se existe alguma possibilidade de justificar o aborto, quando for o risco de vida para a mãe. Quando aquela vida que já existe estiver tão em perigo que a gente prefira poupar a vida que já existe àquela outra que não existe. Até porque, mantendo a reencarnação daquela senhora, daquela mãe, daquela criatura, ela poderá receber aquele filho de outras formas. Mas essa é uma questão importante. Aí, na resposta, a gente tem esse primeiro detalhe que eu chamei a atenção. A mãe ou qualquer outro, ou qualquer um que ajude, que participe, quem quer que seja, não é verdade? Qualquer um. E essa é uma questão complicada porque muitas vezes as pessoas ficam usando os efeitos, usando a chaga que está aberta e não atacam a causa da chaga que está aberta. E principalmente dizem assim, quando a gente deixar de transformar isso em crime, as coisas vão se resolver. Não vão se resolver. Não vão se resolver. Em vários países não é mais crime e as pessoas continuam. Mas nós criminalizamos apenas um indivíduo. E um amigo nosso, da área do direito, questionou o seguinte, me imagine, Maurício, aquela criatura que pode ser condenada a 3 anos de prisão, o que ela vai aprender dentro de uma penitenciária durante 3 anos? Porque ela praticou um aborto. Fica a pergunta para nós também. Fica a pergunta para você. Mas isso nos leva a um outro detalhe. Por que a gravidez indesejável? Por que algumas pessoas pensam em fazer o aborto porque não querem aquele ser que está vindo? Meu Deus! Eu curti tanto, tá bom, vocês podem dizer, você não tem lugar de fala. Você não passou pela gestação. Sim, mas eu curti tanto a vinda dos meus 2 filhos biológicos. Eu participei o quanto eu pude da vinda do primeiro, da vinda do segundo, dentro do que a vida permitia para nós. E as nossas condições naquele momento porque eram muito diferentes do primeiro para o segundo. Mas porque no nosso caso era desejável. No nosso caso a gente queria. Agora, por que existe o não querer? Porque não existe educação para o amor. Nós estamos tratando o efeito, o aborto. Estamos deixando de tratar a causa, o desamor. A falta de amor à vida. A falta de amor entre as criaturas. A falta de amor que leva à falta de respeito entre as criaturas e coloca umas em condições de desespero pensando naquilo, ou de egoísmo e de leviandade. Ah, sim, é de egoísmo e de leviandade muitas vezes. Então essa é uma questão interessante. E aí a gente pode entrar no texto do Emmanuel. A gente vai perceber que Emmanuel, ele não criminaliza as pessoas.
Ele nos chama à educação dos sentimentos, a evitar que o mal aconteça, a trabalhar na causa, gente. Para nós espíritas, o jeito é trabalhar na causa, não é ficar combatendo o efeito, não é criminalizar o efeito. E aí olha só que coisa interessante quando ele coloca para nós analisarmos, porque isso muitas vezes esconde a nossa hipocrisia. E é exatamente isso que eu vi no noticiário desses últimos períodos aí, desses últimos dias, antes de eu vir aqui para o estúdio para gravar com vocês, eu vi isso no noticiário. As pessoas defendendo tal parte, as outras pessoas defendendo tal parte, mas quem defende quem não consegue se defender? Quem defende aquele que não pode falar para se defender? Porque para nós espíritas é vida. Agora, defender um é criminalizar e atacar o outro? Pergunta que também fica no ar aí para vocês. Já que vão me bater, deixa eu colocar as perguntas logo, não é verdade? Mas olha só o que Emmanuel diz. Comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais, furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância, assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. E ninguém percebe que Emmanuel aqui está criticando a nossa hipocrisia também. Porque olha só, muitos de nós dizemos assim, eu defendo a vida do feto, mas algumas vezes apoia o ataque à morte, à lapidação, à pena de morte, que também é um ataque à vida. Ah, mas aquela criatura é um bandido, aquela criatura é um criminoso, e você que é espírita prefere colocar um criminoso no mundo espiritual para ele virar nosso obsessor? Cadê a inteligência disso? Então a gente nem percebe o quanto que Emmanuel, antes de apelar para que nós poupemos a vida daquele ser que está vindo, que nós reconheçamos que nossa sociedade é hipócrita, que nossa sociedade ainda ataca os que estão vivos, não dá meios aos que estão vivos e muitas vezes veste bandeiras de defesa dos que estão vivos. Nós temos que defender todo mundo. Defenda o que está por vir, mas também defenda o que está vivo. Defenda a reeducação do criminoso e não a lapidação. E não a execração. Essa é a questão. De novo, a gente volta à ideia. Se nós nos educarmos como sociedade para o amor, não haverá mais crimes, não haverá mais necessidade de pensar em aborto, porque nenhuma gravidez será indesejável. Nenhuma gravidez será fruto de violência. Nenhuma gravidez será fruto do abandono ou do abuso de algumas pessoas que sofrem abuso dentro de casa. E essa é uma questão importantíssima, sem qualquer laivo de compaixão. Vocês estão vendo ali no final? Muitos de nós que nos colocamos nessa posição, de determinadores de como devem ser a vida dos outros, temos muita compaixão para o nascituro e às vezes nenhuma compaixão para com aquela mãe desesperada. As desesperadas, as que não agem por leviandade, as que não se preocupam ou que não usam a sexualidade de forma leviana e depois se veem nessa situação de abandono. Porque as demais não têm que ser execradas também não, mas elas vão precisar sim refletir e mudar de postura. E aí o Emmanuel vai fazer então a colocação, a proposição para nós. Todavia, um crime existe, mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar a piedade, nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. E aqui a gente pode destacar também a hipocrisia dos meios de comunicação. Uma vez eu estava assistindo a um telejornal e aí veio uma observação muito favorável a determinada posição pró-aborto e na sequência a notícia de uma criança que havia desencarnado, baleado, uma menininha de 3 anos. E aí eles mostravam, de um lado, o apoio
ao assassínio de um bebê, de um feto, de um ser que não podia nem gritar para se defender, e reclamavam da atitude truculenta dos policiais que atiraram e acabaram matando a menininha de 3 anos. Isso é hipocrisia nossa. Nós vemos a vida que já existe e dizemos assim, essa tem que ser defendida. E nós vemos a outra que está guardada, que está envelopada num ventre e dizemos, isso aí não é vida. Até tanto período da gestação não é vida. Para nós espíritas é vida. A questão toda é o seguinte, pode haver o delito. O aborto é delituoso. Mas o que levou àquela situação? Engraçado, né, minha gente? Em outras instâncias da vida, em outras instâncias da legislação, todo delito tem agravantes e atenuantes. E muitas vezes nós só jogamos agravantes sobre a nossa companheira, que numa condição de desconhecimento, de abuso e não de leviandade, escolhe essa prática. A outra vai ter que refletir e encontrar os seus próprios caminhos. Mas todos nós vamos ser espíritos puros um dia, não vamos? Alguém pode imaginar, imagina eu, numa outra encarnação, fui mulher, abandonada pelo meu marido, mendigando pelas ruas, e de repente penso, carregar mais um faminto. E lá, no século XVII, no século XVIII, optei pelo aborto. Será que eu não vou ter chance de ser espírito puro e governar o mundo? Mesmo fazendo todo o esforço que a gente está fazendo hoje para melhorar? Mesmo tendo trocado e reencarnado num corpo masculino? Para poder ver se a gente aprende, pelo menos, a olhar a mulher com outros olhos e a não abusar dela? Quantos de nós somos críticos da vida dos outros, mas não cuidamos da nossa própria? Não cuidamos dos nossos próprios erros. Então ali nós vemos, Emmanuel diz que os pais inconscientes, e ele usa pais, não é só a mãe. Emmanuel também faz, como os espíritos fizeram na resposta da questão 358. Ele agrupa. É um conjunto de criaturas que cometem o delito, não é só a mãe. E muitas vezes as pessoas que são aí a favor desse liberou geral, eles querem, não é descriminalizar a mãe não, porque a mulher que pratica o aborto, mesmo que não seja crime, a gente vai ver o Emmanuel falar isso, ela vai ser vista como criminosa. Agora, eles querem é descriminalizar os outros, que ganham dinheiro com isso. E essa é uma questão importante. A gente tem que pensar antes de rotular de crime, educar a sociedade para o amor, eu volto a essa questão. E o Emmanuel prossegue, chamando a nossa atenção e nos ensinando, e apelando para nós. É um apelo, é um clamor, minha gente. Olha só, homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. E aí vem uma questão interessante. Já é tão dolorido. Algum de vocês, pode imaginar que qualquer criatura que pratique o aborto vai lá feliz? Acha que está fazendo um bem para a sociedade? Não vai. A maioria das pessoas está sofrendo ao ter que recorrer a esse ato delituoso. Mas vamos com o Emmanuel, que ele vai chamar a nossa atenção e vai dar uma sugestão muito interessante. Olha, fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetraste. É nessa hora que eu devo apanhar de novo, mas o nosso companheiro Emmanuel deve ter se equivocado com aquela última palavrinha que eu deixei em amarelo ali. Porque é uma questão interessante, nós sabemos, na lei divina, não há erro indesculpável, não há erro irreparável. O ato é equivocado, mas aquele que pratica o ato pode repará-lo. Mas tem um dado muito interessante no slide anterior. Esses seres que estão vindo, muitas e muitas vezes, são espíritos amigos que pedem a nós a chance de reencarnar, a chance de se desenvolver ao nosso lado, a chance de nos ajudar quando nós precisarmos deles. Minha gente, vamos educar para o amor e assim nós não vamos estar precisando debater isso. Se nós educarmos toda a sociedade, os que pensam de um jeito e os que pensam de outro, para o amor,
Nós não vamos estar discutindo se existe gravidez indesejável, gente. Nós não vamos estar discutindo se existe corrupção, porque todo mundo vai entender que vai ter o necessário e distribuir para os outros aquilo que sobeja. Então a gente tem que estar muito atento. O Emmanuel diz ali, expurgue. Até porque, vejam bem, a palavra expurgar da consciência não significa limpar. Não significa nós nos redimirmos. Então como é que pode ser indesculpável o ato? Ali é uma questão que muito provavelmente a gente naquela época, aquele termo tinha esse detalhe. O ato, realmente a gente não vai encontrar desculpas. Será? Mas os espíritos deram. Na questão 359 eles deram uma justificativa para o aborto, o risco de vida da mãe. E a gente tem que pensar o seguinte, não estamos aqui querendo ser juízes, nós não temos, as leis divinas são de amor. As leis divinas são de reparação dos nossos erros. Quem de nós tem as mãos limpas para acusar uma mulher que faz aborto sem conhecer a gravidade do ato que pratica? Sem conhecer a gravidade do ato que pratica. Sem saber que a vida começa na concepção. Sem saber que a vida é importante para ele, espírito que está reencarnando, mas também para nós, que temos a oportunidade de impulsionar a sociedade. Imagina, gente, se a mãe do Beethoven, tendo um monte de filho, tivesse abortado. Imagina aquelas criaturas que às vezes trouxeram grandes missionários e porque a situação era difícil, tivessem abortado. Vamos ajudar, vamos respaldar. A melhor maneira de nós evitarmos o aborto é garantir às mães a possibilidade de ser mães, de cuidar dos seus filhos com dignidade e não abandonadas e criminalizadas. Essa é uma questão importante. Não estou preocupado aqui se quando você está vendo esse vídeo passou uma lei ou não passou uma lei, porque o Emmanuel chama a nossa atenção. Ali, se na legislação humana não existe uma lei que proíba, a nossa consciência nos leva a valorizar a vida. Mas a nossa consciência só diz respeito a nós. As outras pessoas vão responder por elas. E olha só, as leis divinas, porque de vez em quando a pessoa pode dizer assim, olha lá, o Emmanuel disse que Deus está olhando. Que Deus é esse que você está pensando que está olhando? Aquele que vai jogar um raio na cabeça da pessoa que faz aborto? Ou aquele Pai amoroso, Pai nosso que está nos céus, que abre as portas da reparação de todos os nossos crimes, para que nós possamos reencarnar, esquecer e começar de novo, de forma nova. Pense sobre isso. Sim, valorizemos a vida, mas que nós possamos trabalhar o problema na causa, na falta de amor, na falta de amparo. E não colocar, é tão simples, você bota o rótulo de criminoso, vira as costas e não precisa mais se preocupar com aquela pessoa, porque ela vai estar vigiada pela lei. E quantas pessoas violam as leis? Roubar também não é proibido, não tem um monte de gente roubando aí? O homicídio não é proibido, não tem um monte de gente matando aí? Mas eles vão presos. E quantos se reeducam? E quantos saem de lá querendo não ser mais homicidas? Vamos trabalhar a educação, vamos trabalhar o amor, porque aí o mal se extinguirá. Está lá no Livro dos Espíritos, é obra básica da codificação. Quando Kardec diz que para vencer o egoísmo, lá no seu comentário da questão 917, é necessário tempo, porque são muitos os atrativos egoístas, mas que isso se conseguirá. Quando a educação for bem feita, ele diz, não a que faz criaturas instruídas, mas a que faz boas criaturas, que faz criaturas do bem. E é isso que fica proposto para nós. Vamos com Emmanuel, desculpando o indesculpável dali, porque não existe delito indesculpável. Senão a reencarnação seria inútil. Senão um delito que eu cometi no passado, reencarnando agora, não ia adiantar nada e eu não ia conseguir me livrar das máculas dele. Então todos os delitos são desculpáveis. Agora eles vão exigir os processos reparadores, eles vão exigir os reajustes, as provas do reajuste. E abramos as portas para que o reajuste seja feito. Espero sinceramente apanhar pouco, porque eu sei que eu vou apanhar, mas eu espero sinceramente apanhar pouco. Espero não apanhar de você. Espero que a nossa maneira de pensar tenha pelo menos ajudado você a refletir. Não quero mudar a sua opinião, mas quero te pedir para não brigar com quem pensa diferente. Deixa de um lado ou do outro. Vamos trabalhar pela vida. Vamos trabalhar pelo amor. Vamos difundir a ideia de que com educação, com amor, não haverá mais nenhuma possibilidade de um filho vindo ser indesejável, porque todos nós compreenderemos a importância da vida, da paternidade e da maternidade.
Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva aí no canal se você gostou do vídeo ou não gostou. Não, se inscreva aí no canal se você gostou do vídeo. Eu não estou te pedindo para se inscrever se você não gostou, porque pode ser que você tenha passado por aqui de repente, né? Mas voltando aqui aos nossos pedidos, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novos vídeos. Nem todos os vídeos são pesados assim, são tão sérios assim, mas esse tema precisava essa reflexão séria. E aí deixa um like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike e comenta. Eu gostaria muito de te ouvir. Pode ser que eu não tenha considerado todos os aspectos dessa questão, ela é muito complexa. E nessa encarnação, vivendo a experiência masculina, sim, eu não tenho todos os lugares de fala. Eu só posso falar a favor da vida. Então, comente aí embaixo. Mais do que em outros vídeos, eu peço o seu comentário. Educado, com dignidade, para nós trocarmos ideias, para nós discordarmos com educação até. Mas não seja mal educado ou mal educada comigo, porque a gente precisa estabelecer paz no nosso mundo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.